Sabe aquela coisa simples de podar uma planta? Pois é, vamos ver como isso se transforma numa das metáforas mais poderosas da Bíblia. A gente vai mergulhar em João 15 para entender direitinho o que essa imagem da videira quer nos dizer sobre crescimento, sobre propósito e, claro, sobre produtividade espiritual. Então, tudo começa com uma pergunta que parece super simples, né? Por que um agricultor se daria o trabalho de podar os galhos de uma videira? Mas olha, a resposta para isso vai muito além da jardinagem. Na verdade, ela é a chave para a gente destravar um ensinamento fundamental sobre crescimento espiritual que está lá no Evangelho de João. Ok? Então vamos direto ao ponto. Vamos na fonte. A base de toda essa nossa conversa está em João capítulo 15. É essa passagem que vai, digamos assim, montar o palco e apresentar quem é quem nessa analogia tão forte. Olha só que impactante. O texto já começa com Jesus se apresentando como a videira e Deus Pai como o lavrador. E aí, de cara, os galhos, que nessa história nos representam, são divididos em duas categorias, e cada uma delas tem um destino bem diferente. E essa distinção, ela é tudo. O galho que está produzindo fruto, ele é limpo, ele é podado. Mas atenção, hein? Isso não é um castigo. Muito pelo contrário, é para que ele produza ainda mais. Agora, já o galho que não produz nada, esse é simplesmente removido, cortado fora. Só que a questão é ainda mais séria. Os galhos inúteis não são só improdutivos. Eles não ficam ali parados sem fazer nada. Eles ativamente atrapalham o crescimento dos galhos bons, sabe? Roubam nutrientes, comprometem a saúde da videira inteira. Por isso, a remoção deles não é uma opção, é uma necessidade. Beleza. Isso leva a gente a outra pergunta. Tá, mas quando é que essa poda acontece? E por quê? A lógica da agricultura por trás disso vai nos revelar mais uma camada incrível dessa metáfora sobre renovação. Pensa comigo, o ciclo todo é estratégico. O frio do inverno chega e, naturalmente, interrompe a produção. É a pausa ideal para o lavrador entrar em ação. Com a poda, a videira é limpa, preparada, e o resultado é que, quando o verão chega, a colheita é muito maior e com uma qualidade, ó, lá em cima. Então, a gente já entendeu o porquê e o quando. Agora falta saber o quem e com o que, né? Quem exatamente faz esse trabalho na nossa metáfora espiritual e que ferramenta é usada para isso? Bom, o lavrador, o especialista que sabe exatamente o que precisa cortar e o que deve ser preservado, é identificado como Deus Pai. É Ele quem supervisiona tudo, cuidando do crescimento e da saúde da videira inteira. E qual é a ferramenta dele? Não é uma tesoura de verdade, claro. É algo muito mais preciso e poderoso, a palavra de Cristo. É através dos ensinamentos dele que os crentes são limpos, preparados para produzir ainda mais frutos. A aplicação prática aqui é muito clara. Para manter a videira saudável, o foco tem que ser no evangelho genuíno de Cristo. Sabe, deixar de lado fábulas, doutrinas criadas por homens, porque isso não tem o poder de podar ou limpar. Somente a palavra de Cristo pode manter a videira realmente produtiva na fé. Certo. Agora vamos mudar um pouco o foco. Vamos falar do papel dos galhos em si, porque eles têm uma função muito específica e é crucial não se desviar dela. A divisão de trabalho aqui é cristalina. O lavrador poda. O galho produz fruto. Fim. Os papéis não se misturam. A responsabilidade do galho é se concentrar em sua própria frutificação e confiar que o lavrador está cuidando da saúde geral da vinha. Isso nos leva ao que o texto descreve como uma anomalia na vinha. Galhos tentando podar outros galhos, julgando, excluindo uns aos outros, basicamente tentando assumir um papel que pertence unicamente a Deus. O recado é claro, a função do galho é produzir fruto e não podar. Mas calma, que ainda tem um último elemento super importante nessa metáfora agrícola. Um que tem um paralelo espiritual fortíssimo. A temperatura. É bem simples de entender. Assim como o frio do inverno faz uma videira de verdade parar de dar uvas, a frieza espiritual pode paralisar a vida de um crente, impedindo a produção de frutos espirituais. Ou seja, a produtividade está diretamente ligada à temperatura da fé. Então, qual é o antídoto para essa frieza espiritual? A resposta bíblica é o fervor. A orientação é para sermos fervorosos no espírito, mantendo uma temperatura espiritual que impulsiona o crescimento e a produção contínua de frutos. Então, o que a gente tira de tudo isso? Que a poda é sobre produtividade e não punição, que a função do galho é gerar fruto e não julgar, e que o fervor é essencial para o crescimento.
Tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma que vai direto ao coração desta análise e que convida à reflexão: como anda a temperatura da fé?